Olá! Olá, eu sou a Dina. Olá, eu sou a Tânia. E cá estamos de porta aberta. Para o episódio número 2, mas é o primeiro episódio assim, a sério. A sério, não é? Quer dizer, o outro também foi a sério. Mas hoje vamos falar assim já especificamente sobre um tema e não sobre nós, não é? É isso. Então, o primeiro tema que nós escolhemos para falar foi sobre linguagem e fala. E a primeira coisa que nos... queria-te lançar em formato de pergunta, uma pergunta, e a partir daí podíamos discutir e falar. E a primeira pergunta que queria fazer era se linguagem e fala são a mesma coisa ou se são coisas diferentes. São coisas diferentes, que se confundem facilmente, não é? Daí a pergunta. Exato, é uma pergunta pertinente porque há uma discussão assim à volta deste tema. À volta disso, sim, já falámos várias vezes sobre o assunto, entre nós as duas, com outras pessoas, é um tema que vem muitas vezes à conversa nas aulas, em formações, e de facto não são a mesma coisa. A linguagem é uma faculdade humana, como diz o nosso amigo Chomsky, e é uma condição, é uma faculdade universal, portanto é uma condição biológica, inata. As pessoas têm esta capacidade de usar a linguagem, ou de desenvolver a capacidade de usar a linguagem, só que isso é uma coisa muito abstrata, não é? Portanto, a linguagem é uma coisa que se gera na mente. Em centros cerebrais também, não é? Exato, no cérebro, e ela tem que ser materializada. E essa materialização é feita através da língua, não é? Daí as diferenças, não é? Entre as diferentes línguas, o português, o francês, etc. Apesar de todas terem por detrás a linguagem, não é? Eu acho que nós podíamos dizer então que a linguagem é uma capacidade que nasce connosco, não é? É uma capacidade que até caracteriza a espécie humana, não é? Todos os seres têm, se não tiverem nenhum tipo de impedimento, têm a capacidade de aprender uma língua. Sim. Por causa desta capacidade de aquisição, não é? Por causa desta faculdade de linguagem, têm a capacidade de aprender as regras de uma língua, não é? E essa podia ser a distinção entre linguagem ou língua, não é? Tu até usaste aqui dois termos que são importantes, que às vezes usamos indiscriminadamente, mas que quando pensamos sobre eles com rigor, marcam a diferença entre linguagem e língua. Tu disseste, é isso que nos torna capaz de aprender uma língua, porque vai reverter a linguagem, não é? Vai reverter de forma a linguagem que é adquirida, não é? Ou seja, nós temos que aprender, estava aqui a lembrar-me de alguns exemplos práticos, nós temos que aprender as palavras de uma língua, não é? O léxico de uma língua, saber como é que se chama, quais são os sons daquela língua, temos que aprender que a palavra autocarro é autocarro, não é? Temos que aprender que a palavra telefone é telefone, temos que aprender o que é que em cada língua, qual é a etiqueta que se usa para cada palavra, e isso tem que ser aprendido para cada língua, mas há aqui uma predisposição inata para fazer este tipo de aprendizagens, e é isso que se fala de linguagem, não é? É eu ser capaz de ler as pequenas informações, de ir à procura das características e de ir à procura da informação, não é? Que me permite depois fazer essa aprendizagem. E essa aprendizagem é a mesma aprendizagem, porque agora estava a lembrar da palavra especificamente autocarro, em português é autocarro, mas se fosse em português do Brasil seria ônibus, não é? Portanto, aí são propriedades muito específicas, não é? São etiquetas diferentes, não é? Etiquetas diferentes para um conceito comum. Mas a capacidade de ir à procura dessas informações e de a reter e dos mecanismos, é disso que se fala deste equipamento, equipamento de linguagem que nasce connosco. Não é? Essa poderia ser a relação entre linguagem e língua. Sim, no fundo a língua dá a forma à linguagem, que é qualquer coisa de abstrato, não é? E falaste no léxico, e o léxico é um conceito importante, porque o léxico, de alguma forma,
ter um pezinho na língua e um pezinho na linguagem, não é? Porquê? Porque o léxico tem que ser aprendido, eu tenho que aprender o nome das etiquetas, não é? Ónibus ou então autocarro, não é? Dependendo da comunidade que eu integro, portanto vou ter que usar a mesma etiqueta, mas o conceito é comum, não é? Aquilo que é para mim um autocarro, claro que existem diferenças que se revestem de marcas culturais, não é? É como os táxis, alguns são amarelos, não é? Nos Estados Unidos. De Inglaterra, ou não só claro, autocarro. É isso. Portanto, eles têm aspectos diferentes, mas aí temos marcas culturais. E a língua tem estas marcas culturais, não é? Mas conceptualmente é um transporte público que serve individualmente a um pequeno grupo, que normalmente é feito por carros pequenos ou relativamente pequenos. Que podíamos dizer que a apropriação das propriedades é da linguagem, o responsável por isso é o equipamento da linguagem, mas o nome que se usa naquela língua é a língua, é a língua, eu próprio acabei por dizer, sim. Não é? Eu costumo fazer uma analogia com o hardware e o software, não é? Como se eu tenho um equipamento, não é? Um hardware, mas que está vazio, está desprovido de conteúdo, eu preciso de língua para encher, eu vou precisar de um disco, tenho um disco rígido, tenho uma memória, tenho processadores, tenho uma placa gráfica, tenho não sei o quê, mas não tenho software lá dentro, portanto a minha língua dá-me o software, não é? E depois eu ponho tudo a funcionar. É claro, pode ser Linux, pode ser não sei o quê, OS, enfim, que é português, francês. E uma representação disso são até... Podíamos pegar nas etapas de aquisição, não quero falar sobre aquisição, mas pegando no exemplo das etapas de aquisição, que é um dos argumentos até que o Chomsky usa para falar deste inatismo, é o facto de, nas línguas do mundo, as etapas de aquisição da linguagem serem mais ou menos as mesmas, portanto não se prevê muitas diferenças nessas etapas de aquisição, independentemente das particularidades de língua, porque também tem influência, não é? Portanto há aspectos específicos de uma língua que podem influenciar a ordem de aquisição da emergência daquela língua, mas há aspectos muito comuns na aquisição, isso é um argumento para mostrar como nós temos qualquer coisa aqui lógico, não é? Sim, e é claro que falar sobre isto a este nível de abstração parece vago, não é? É óbvio que depois, se pensarmos em exemplos muito específicos, vamos entender isto um bocadinho melhor. Por exemplo, vamos pensar o chinês que não diz uri, não é? Não tem este som no sistema, porque é óbvio que não vai aparecer na emergência, na hierarquia de emergência, porque é um som que não existe. Mas eles têm um conjunto de sons que têm características comuns aos nossos e é nas características universais que nós nos assemelhamos, porque as características universais preenchem os requisitos da linguagem. Aquelas que são típicas da língua A ou B, ter ou não ter o R, ter ou não ter o U do francês. Isto são particularidades. É óbvio que se a língua não disponibiliza aquele aspecto, não é? Aquele item, é óbvio que não vai aparecer nesta hierarquia, não vai ser visível, daí as diferenças também de língua para língua. Este exemplo é sobre um determinado som, mas isto acontece na estrutura das frases, na composição das palavras, portanto... Eu estava aqui também a pensar que linguagem, podemos definir o que é linguagem, mas também podíamos falar aqui como não é comunicação, não é? Também, sim, quando definimos também este termo linguagem, que às vezes pode ser confundido porque esta linguagem que nós estamos a falar é uma propriedade específica e que caracteriza a espécie humana. Sim. Há outras espécies que têm também linguagem, até algumas formas de linguagem relativamente codificadas e sofisticadas, mas que normalmente se relacionam com necessidades básicas de sobrevivência e têm alguma limitação na criatividade e na mente, no pensamento, não é? A linguagem de que estamos aqui a falar, este mecanismo, este equipamento, é uma capacidade muito específica do ser humano, não é? É porque a linguagem é sempre funcional, ela vai servir necessidades. As abelhas necessitam de comunicar o sítio onde
onde podem ir buscar pólen, mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de interagir, de nos relacionarmos, de nos sentirmos, de contar histórias, de contar história, de rir, e a linguagem tem de servir a essa necessidade, porque é uma necessidade humana. E é para isso que nós usamos esta sobre a forma de língua. É isso, e é por isso que ela se tornou, que ela é mais complexa, porque ela não serve só, o nosso propósito de sobrevivência não é só dirigido à alimentação, vai além disso, portanto. Então, achas que podíamos, assim, resumir a diferença entre a linguagem e fala? Com esta pequenina discussão, linguagem então e fala são diferentes ou são iguais Porque a linguagem é uma condição biológica e a língua é uma convenção cultural. Que muda também. Que muda. Que tem evolução, não é? Que muda também e que pode ser imposta. Até por questões políticas. Sim, pode ser imposta. Acordos ortográficos, não é? Que nos impõem uma nova forma de escrever, ou já de falar é outra história, não é? A oralidade Vamos discutir isso noutro tema. É isso. Então acho que o nosso primeiro episódio, Sim. assim a sério, Sim. está terminado. E linguagem e língua são as primeiras noções de que queríamos discutir, definir e, neste caso, diferenciar. O próximo tema vai ser já para a semana, no domingo, às 9h30, e contamos convosco nesse dia. Adeus e até ao próximo domingo. Obrigada.